Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentadas e analisadas pela equipe da BTC e o primeiro programa opinativo de business do país. Hoje, dia 26 de março de 2020, eu, Gustavo Habib, instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC, junto com o Renato Aracá, que eu vou apresentar daqui a pouco, falaremos sobre, a gente vai continuar falando um pouco sobre as tomadas de decisão das empresas em relação à crise do coronavírus, dado que a gente está no meio dessa loucura toda. A gente vai falar sobre as ações da Renner, da Arezzo, falando um pouquinho dos resultados da Arezzo também. Falaremos sobre a CVC, a zarada CVC, a Uber com ação disparando, SoftBank tendo perda de um downgrade, com a Moody's, como investimento, Vale e o reforço de caixa e também a Anima Educação, cobrindo aí vários setores da economia que eu acho importante a gente bater um papo sobre tomada de decisão. Mas vamos lá, então, Renato Aracá, que é instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia, companheiro de sempre. E aí, como é que estão as coisas? Como é que tá o confinamento aí, Renato? Fala, Gustavo. Fala, pessoal. Tudo bem? O confinamento tá andando bem, né? Já estamos aí alguns dias aí enfurnado em casa. Só coloco o pé fora de casa se começar a passar muita fome e não tiver mais delivery. Caso contrário, eu não piso fora de casa, né? Mas, né, brincadeiras à parte, gostaria de agradecer e mandar um abraço aí para todos os alunos do GBP, que agora já tiveram mais de uma semana full aí nas nossas aulas adaptadas para online, e aí as aulas estão acontecendo de uma forma bem interessante, a galera vem fazendo bastante pergunta. Uma coisa que ajuda bastante no processo de ensino é que muita gente, às vezes, não está fazendo, né, ou tem pelo menos mais tempo em casa para gerenciar os estudos extras. Então, vem bastante gente aí me mandando e-mail, mandando WhatsApp com dúvida aí nas aulas. Então, eu acho que até esse processo aí vai acelerar o ganho de conhecimento dos nossos alunos atuais. Isso é bem interessante, tá? E, bom, vamos ver, né? O cenário vem mudando a cada hora, então vamos falar aí um pouco de tomada de decisão, que é bem importante, que é uma coisa que a gente treina bastante nos alunos ali no curso de GBP, principalmente. E vamos ver aí como que são as tomadas de decisões aí que as empresas vêm fazendo durante a crise. A gente, em BTC Journals passados, a gente minimamente desenhou algumas ações que elas deveriam fazer. Semana passada a gente já viu algumas empresas implementando. Agora a gente vai ver outras empresas também tomando algumas ações bem radicais e difíceis dentro desse cenário aí de incerteza que a gente tem na nossa economia. Mas vamos para cima aí que tem coisa para caramba. Cada notícia a gente vai incrementando aí um pouco do debate das tomadas de decisão. Boa, vamos lá, bastante coisa mesmo. Só para dar um breve aviso, Você que está ouvindo a gente pelo BTCcast ou acompanhando pelo YouTube, segue a gente também no Instagram, @instabtcompany. E se acha que vale a pena compartilhar o podcast ou o vídeo, o BTC Journal como um todo, para colegas, amigos, o pessoal que está em casa aí, numa boa ou não, compartilha, para o pessoal também ter acesso. Acho que é um conteúdo interessante para entender o que as empresas estão fazendo nesse momento, fora os resultados, as operações e as estratégias que a gente sempre comenta aqui. Mas como você falou, Renato, a gente adiantou aqui, falar um pouquinho sobre tomada de decisão. E a gente passa por várias, a gente acompanha, as tomadas de decisão dos governos, federal, estadual, municipal, todas as instâncias, como são feitas as tomadas e como são comunicadas. Isso daí são dois pontos importantes. E aí queria até começar, a gente vai falar da primeira notícia, que é uma notícia do Brasil Journal, e o título é Renner se prepara para o pior, esperando pelo melhor. A notícia é assinada pelo Geraldo Samori e pelo Pedro Arbex, ou Arbex, falando sobre, numa entrevista com o CEO da empresa, o Fábio Fácio, ou Fátio também, falando sobre a preparação para lidar com o coronavírus. Então, acho interessante a gente falar sobre isso, Renato, do ponto de vista de como você pode se preparar para o imprevisto, e como essa decisão pode afetar. Mas e aí, o que você fala aí da Renner? O que a gente tem de informações interessantes sobre a Renner que você buscou? Legal, vamos lá. Primeiro, essa notícia a gente vai falar em dois aspectos, né? Então, uma que eu vou introduzir aqui, que é o ponto principal, que é a tomada de decisão, né? E aí depois a gente fala um pouco sobre o modelo da Renner e o que eles estão fazendo aí para conseguir melhorar os seus resultados, né?
Bom, vamos lá. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de falar é o seguinte: tomada de decisão. A gente está passando por um momento bem atípico e, obviamente, um momento de crise, ele exige que você tome decisão. Nem precisa ser tanta crise assim, mas o papel, principalmente de um executivo, é que você tome uma decisão. Tá? A gente trabalha isso bastante no nosso curso lá do General Business Program, até para ir acostumando os nossos alunos que tomada de decisão, aparentemente, né, quando você tem pouco conhecimento, parece ser muito fácil, mas quando você senta na cadeira, você tem que ver vários aspectos para você tomar uma decisão. E tenha certeza que você nunca vai agradar todo mundo, né? Você vai ter um pessoal ali que vai concordar, vai ter um pessoal que vai discordar. No final ali, você vai ouvir todos os lados e você vai ter que decidir, tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando você começa na carreira, é muito fácil você jogar pedra lá no seu chefe ou no chefe do seu chefe ou na empresa, né? Olha o que a empresa está fazendo, pelo amor de Deus, os caras são loucos, etc. Só que quando você senta na cadeira e é você que tem que fazer o famoso trade-off, aí você fala, caramba, meu, não sabia que era tão difícil assim, né? Porque, pô, tem muita coisa. Então, a gente vê aí os governos tendo decisões difíceis a fazer, as empresas também. Então, é legal porque a tomada de decisão, ela exige, primeiro, né, muito embasamento técnico. Essa é a primeira, entender ali o contexto, na parte técnica do que você vai precisar decidir, isso não é uma das coisas. Ouvir vários lados. Então, eu lá como presidente da empresa, tinha vários diretores e eu pedia para eles defenderem bem as suas áreas. Por quê? Porque se todo mundo começa a concordar entre si, a gente não tem mais aquela diversidade, né, de opiniões que no final fazem a tomada de decisão ser um pouco mais correta. Então, eu sempre pedia para eles assim, cara, você é o defensor da margem, você é o defensor da venda, você é o defensor do caixa, você é o defensor da marca. Beleza, cara, todo mundo brigando lá, e aí, obviamente, me dá muito mais embasamento para tomar decisão. Isso aí acontece corriqueiramente e é muito difícil. A gente treina isso dentro das aulas e os alunos, logo no GBP, eles já percebem que a coisa não é tão fácil assim, tá? Enfim, por que eu estou falando isso? Porque as empresas, elas vêm tomando várias decisões. Algumas são boas, outras são ruins, né? Algumas decisões têm impactos de curto prazo, outras têm um impacto, às vezes, até maior de médio prazo, tá? No caso da Renner, agora entrando aqui no caso da Renner, propriamente dito, a Renner ela tem um modelo de negócio que é um pouco diferente em relação à próxima notícia que a gente vai falar, que é a Arezzo, que ela é uma empresa majoritariamente de custo fixo, ou seja, ela tem um modelo de lojas próprias, ela tem o e-commerce, mas o e-commerce ele representa muito pouco ainda do total de vendas que ele tem, e aí eles tiveram que tomar uma decisão drástica aí até por causa da quarentena, que é o quê? Pegar lá as mais de 500 lojas que ele tem e fechar. E aí o que vai acontecer, né? Infelizmente, você tem receita zero, né, dessas lojas, só que você tem custo fixo. Por quê? Porque você que gerencia as lojas. Então vai ter lá. Tudo bem que a galera está negociando para caramba aluguel com os operadores de shopping, mas, por exemplo, loja de rua é difícil, né? Você negociar. E a Renner tem algumas lojas de rua bem, né, representativas. Legal. Aí você tem os colaboradores. O que você faz com os colaboradores? Aí tem uma discussão, né? E aí, né, da férias coletivas, a gente discutiu isso semana passada. Então, assim, eles estão tentando dar uma otimizada nos custos, fizeram lá até um anúncio que eles vão reduzir um pouco aí do salário de algumas pessoas para tentar dar uma aliviada no custo fixo. E aí, cara, esse é o modelo que eles vão ter que pilotar aí né, por algum tempo até ver se a situação melhora aí, né, numa perspectiva de médio prazo. Vamos ver o que eles vão fazer. A última observação que eu tenho é que esse atual CEO da Renner é um azarado do caramba, né? Por quê? Que o Galó, que foi um dos melhores CEOs que teve na história do varejo, né? Ele foi, parecia a história do Jack Welch, né? Porque o Jack Welch ele ficou na GE de 81 até 2000, e aí a GE cresceu pra caramba, porque a economia cresceu também, beleza, tá, né? Aí o que aconteceu? Ele saiu, primeiro já tem a pressão de você ser sucessor, né, do Jack Welch, o Immelt lá entrou, né? Aí o que aconteceu? Em 2001 teve a quebra, né, a bolha da internet que aí destruiu, né, o mercado acionário lá nos Estados Unidos, né? O coitado, o CEO agora da Renner aconteceu a mesma coisa, né? O Galó, puta histórico, fez a Renner ser a melhor empresa de moda, né, do Brasil, melhor gerida, não sei o que, ele sai, o cara entra e vem coronavírus, né? Puta cara azarado, viu?
Pois é, Renato, azarado pra caramba, mas realmente, você tem um legado de um grande executivo pra você voltar pra ele é muito complicado, né? Mas é isso, você falou a gente vai falar da Arezzo também, né? Mas a Renner tem uma estrutura de custo fixo muito alta. Ah, loja fechada, não vai gastar energia. Tudo bem, pode pensar isso, mas continua com uma estrutura muito pesada de pessoal, uma estrutura de depreciação da própria loja, de tudo, né? Tudo que está relacionado ao investimento que ela fez naquela loja e os custos relacionados, né? Agora, um ponto importante, falando de tomada de decisão, Renato, eu acho que é importante complementar, e você acho que até ia falar isso mais para frente, né? Mas além do embasamento técnico e da comunicação correta, né? O objetivo bem definido, né? Que vai fazer com que a tomada de decisão atinja esse objetivo e cada decisão uma renúncia. Né? Cada decisão uma renúncia. Então, um objetivo específico, quando você fala de uma empresa, né? No contexto hoje de coronavírus, a gente está vendo o governo debatendo sobre as formas de quarentena. Né? E aí depende de um bom objetivo, a análise técnica e uma decisão que cumpra aquele objetivo que vai necessariamente contra o outro objetivo, eventualmente. Né? E aí, no caso da Renner, né, ou de qualquer empresa, você vai ter alguns objetivos possíveis. Né? Segurar o caixa, posicionar a marca, segurar as pessoas dentro da empresa. Tem vários objetivos que você pode cumprir. E muitas vezes um deles vai ser você vai ter que abrir mão. Né? Esse é um ponto importante. Toda decisão, uma renúncia. Não, e é verdade. Eu vou até contar um exemplo para ficar mais claro ali para os ouvintes e telespectadores. Teve um momento lá que eu estava numa empresa que aí a área comercial, que fazia toda a parte de planejamento e abastecimento das lojas, ele veio reclamar comigo o seguinte, falou assim, ó, Aracaki, tem um problema aqui essa empresa. Eu falei, qual que é o problema? Ele falou, a curacidade aqui do estoque, ele é muito baixo, tá? Então, às vezes ela está lá no estoque, ela está falando que tem 10 itens de um determinado produto numa loja, se você vai ver lá no físico, tem 5, né? E aí o que acontece? Aí ele zoa toda, né, nosso planejamento aqui, porque a gente se baseia no que está no sistema. Aí, né, chegou lá para o diretor financeiro e falou assim, olha, e aí, né, putz, estamos com problema, às vezes a gente está perdendo venda, não está abastecendo as lojas direito, porque a gente está com baixa curacidade no estoque. Aí, obviamente, né, qual que é a primeira, né, solução que vem à mente, né? Vamos fazer um inventário, né? Então, vamos pegar lá, né, uma empresa, ela vai entrar em todas as lojas, vai fazer a contagem certinha por item, aí você vai lá, sobe no estoque, aí tá certinho, né? O físico com o virtual. Aí, bom, isso daí resolve o problema de curto prazo, né? Tanto do planejamento comercial, quanto até, eventualmente, do financeiro, porque tem mais acuracidade ali, até em termos de contabilidade. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que respirar, né? Por isso que eu falo que um embasamento técnico é importante, fazer calma, respira, né? Legal. Obviamente, esse estoque, ele ficou errado por algum problema de processo, concorda, né? Porque se o processo tivesse correto, né, não ia ter falha, né, na curiosidade de estoque, né? Ou a gente está dando entrada de produto errado, ou ele está sendo movimentado, né, na transferência para a loja de uma forma incorreta, ou você vende ele e aí tem um problema ali que você não está baixando no estoque. Para só fazer o inventário, que é a solução clássica que todo mundo quer fazer, primeiro vai gastar uma grana violenta, que tem que fazer em todas as lojas, né? E aí depois vai dar 2 semanas, se você não corrigiu o processo, vai dar tudo errado, aí o problema volta, tá? Então, assim, então o que eu vou ter que fazer, né? Cheguei lá na área de planejamento e falei assim, olha, você consegue aguentar uns 2 meses, né? Vai, porra, cara, 2 meses, né? Cara, é que assim, aí eu expliquei o caso, falei, olha, se eu fizer o inventário, você vai conseguir ter a curacidade por 2 meses. Depois vai zoar tudo, porque o processo tá errado, né? Aí, cara, aí a decisão foi, não vamos fazer o inventário, vamos arrumar um processo para depois fazer o inventário. Aí o que aconteceu, né? A empresa como um todo, ela melhora, mas os executivos lá que estavam reclamando ficaram puto comigo, né? Ficaram puto comigo. Mas pelo menos depois a gente acertou. Então, cara, é o que você falou, é uma renúncia, né? Ah, então a gente vai ficar aqui um mês mandando produto errado? Eu falei assim, cara, peca por excesso. Se você acha que tem menos, manda mais, né? Se o problema é venda, né? A solução é essa. Vai ficar errado mesmo. Infelizmente, as tomadas de decisões são muito difíceis. Por isso que eu falo, embasamento técnico é importante, né? E saber como que funciona o cérebro, porque às vezes, né, logo de largada, parece que a tomada de decisão mais correta é fazer o inventário, mas você para, respira, entende como que vem as soluções na sua cabeça, e aí você consegue tomar uma decisão um pouco mais embasada. Isso daí é uma coisa que precisa ser exercitado por todos os analistas, porque um dia eles vão chegar a ser tomadores de decisão. E para os tomadores de decisões, isso é um treino contínuo, todo dia tem que tomar uma decisão difícil.
Muito bom você falar sobre isso, porque como a gente falou que ia conversar sobre tomada de decisão, eu peguei aqui a minha bíblia da tomada de decisão, que é esse livro aqui, né? Para quem tá vendo o vídeo consegue ver a capa. O livro é O Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, né? O Thinking Fast and Slow, que é o pai da economia comportamental, o prêmio Nobel de Economia, né? O primeiro e único psicólogo que ganhou o prêmio Nobel de Economia, né? Que fala sobre tomada de decisão. E aqui é o que você falou, respirar é o que ele chama do pensamento devagar, né? O sistema 2 ou o sistema mais racional e lento. Muito bom, né? Esse livro é bem legal e acho que a gente vai retomar um pouco até nessa conversa sobre ele. Mas vamos seguir, né? Que tem bastante coisa para falar, Renato. A gente já adiantou, né? Então vou falar aqui: valor econômico. Arezzo paralisa a produção a partir de hoje, a notícia do dia 23/3, e reduz salário de diretores em 30%. Medida faz parte dos esforços da companhia para tornar a operação adequada ao cenário da pandemia de Covid-19. Né? Então a notícia elabora sobre a Arezzo, né? As estratégias aí da Arezzo para lidar com o coronavírus. Né? E essa é uma notícia que fala aí principalmente da redução dos salários do presidente, diretores e conselheiros em 30%. Né? Aqui, Renato, eu queria falar tanto sobre essa ação, o que você acha dessa ação da Arezzo, e também falar do modelo, né? Porque o modelo é um pouco diferente do da Renner, que talvez seja um modelo mais forte para esse tipo de situação. Né? E aí, o que você acha? Sim, qual que é a diferença? Vou começar pela segunda pergunta que você me fez, né? Qual que é a diferença fundamental do modelo de negócios da Arezzo para o modelo de negócios da Renner? A Arezzo, ela trabalha majoritariamente com franquias, então todos os canais, né, de distribuição que eles têm físico, né, eles têm lá, eles fecharam 2019 com 752 lojas físicas, sendo que dessas, 699 eram franquias, ou seja, eles só tinham 53. Então, qual que é a facilidade desse modelo em relação à Renner? Custo fixo, né? Então, quem que vai arcar com esse custo fixo? Quem vai arcar no curto prazo, né, com esse problemão, vai ser o franqueado. Tá? Então, a Arezzo ela já tem uma estrutura de despesa e custo fixo um pouco menor, porque ela utiliza um modelo, né, de negócios baseado em franquia, coisa que a Renner não faz, porque ela trabalha majoritariamente com lojas próprias. Tá? Então, isso daí já ajuda bastante aí na sobrevivência de curto prazo aí dessa empresa. Essa é a primeira coisa. A segunda notícia é a seguinte, né? Quem lê esse highlight acha que a Arezzo, né, putz, vai se ferrar, porque ela vai parar a produção. Aí eu dei uma olhada, né? Eu falei assim, bom, eu sei que a Arezzo, ela compra muito produto de fornecedor, né? E esse daí também tá parado, né? Esse que vai se ferrar. A Arezzo, na verdade, tudo que ela produz, né, que é tudo que ela vende, só 10, menos de 10% ela produz. Então, assim, a Arezzo vai parar a fábrica. Assim, nossa, que desgraça, né? Nem isso. Eles só produzem 10% do que eles vendem. O resto é tudo do fornecedor terceiros, que esses daí estão ferrados, né? Então, cara, é muito bom dar uma lida um pouco nas notícias para saber. Então, você vai ler lá e fala, caramba, né? Isso vai se ferrar. Nem se ferra tanto assim, né? Então, esse é um ponto interessante. Né? Analisa a porra do modelo de negócio antes de ver se o negócio é tão alarmante assim do jeito que está sendo colocado na notícia, né? Pois é, Renato, e a gente vai ver uma notícia aqui da Uber que mostra como os investidores pensam da forma rápida que a gente fala no livro aqui, né? E talvez não leiam tanto as notícias, mas a gente vai chegar lá ainda. Né? Só um ponto que eu queria complementar aqui, antes de você falar sobre a remuneração dos diretores, Renato, é que muita gente pode pensar, né, que então a Arezzo está delegando o problema do coronavírus para os franqueados. Não necessariamente assim, né? Ela pode fazer isso e deixar os franqueados absolutamente na mão. Mas em geral, quando fala de varejo, você conhece isso muito melhor do que eu, né? Os franqueados eles recebem ajuda da franqueadora muitas vezes para negociar aluguéis, para negociar novas taxas, né? Tem algum auxílio, né, se a franqueadora fizer o seu trabalho. Então nem sempre vai deixar na mão. E claro, cada franqueado vai ter o seu prejuízo específico, né, o seu problema específico para lidar, mas a franqueadora pode muito bem ajudar nesse aspecto. Mas complementa aí. Não, isso daí é super importante. Então, agora, qual que é o trabalho que a Arezzo vai fazer? Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto lá na frente. Então,
quer dizer que a Arezzo ela vai deixar todo mundo morrer e ela vai ficar bonitona lá, né? Obviamente, o executivo ele precisa pensar no longo prazo, ou seja, no médio prazo, aliás, né? Uma hora essa crise vai acabar. Aí, quando acabar, a empresa ela tem que voltar a operar. Se você, nesse momento de crise, você vai lá e dar uma pancada nos seus stakeholders, na hora que volta, cara, você não tem stakeholders, sua operação vai ficar uma desgraça, né? Então, provavelmente, né, até está na notícia, eles vão começar a dar uma ajuda, né, com os franqueados, tanto na parte de negociação ali com os shoppings, inclusive, né, reduzindo um pouco ou aumentando o prazo de pagamento dos royalties, que são fontes ali de receita que a franqueadora tem do franqueado. Com os fornecedores, com certeza, eles também já estão negociando alguns prazos, dando alguma ajuda, principalmente ajuda em abertura de linhas de crédito, eventualmente, até para quando a economia voltar, todo mundo tá, né, todo mundo sobreviveu e aí volta a vida normal, né? Então, provavelmente a Arezzo está tomando essas ações também. Em relação à redução do salário dos executivos, uma coisa que eu já até pensei quando eu vi essas ações caindo pra caramba é o seguinte: boa parte do compensation anual de um executivo, né? Ele tem lá a remuneração fixa dele, né? Que é o quanto ele recebe por mês. Mas a grande pancada, né, para um executivo vem aonde, né? Vem ali no stock option. Então, só para entender, né, quem não conhece o termo, stock option, assim, você tem um preço hoje de valor da ação, você dá uma opção de compra no valor dessa ação no futuro, sei lá, daqui 4 anos, dá um valor X pré-determinado. Então, hoje vale 100, eu te dou uma opção de compra daqui 4 anos de você comprar essa ação a R$ 100, independente do valor dela. E aí que o executivo vai fazer? Ele vai querer valorizar a empresa para alinhar interesses com os acionistas. A ação pode chegar a 200. Então, se a ação está a 200 em mercado, você tem uma opção de compra de 100, você compra ela a 100 e aí você vende ela a 200 porque é o preço de mercado. Você ganhou quanto nessa operação? 100. Né? Aí, se eu te dou 1 milhão de opções de compra a 100, né? Nesse cenário, você vai ganhar 100 milhões. Então, boa parte ali da remuneração desses grandes executivos está carregado ali no stock option. Por que eu estou falando isso? Porque, cara, derreteu o valor das ações, né? Então, a chance de chegar lá no dia do exercício, esse negócio não está nem próximo do valor de strike, ou seja, a opção vai virar pó, é muito grande. Então, uma das coisas é isso. Acho que boa parte dos executivos talvez não tenha essa grande pancada aí na remuneração na parte de stock option. E o segundo é que agora eles estão reduzindo até o salário fixo da galera, ali, 30%. O bom é que os executivos, geralmente, eles pesam bastante na folha. Então, 30% da remuneração média dos executivos é muito melhor e dá muito mais efeito do que você ir lá, né, nos analistas, por exemplo, e, cara, demitir um monte de analista. Então, eles estão fazendo uma coisa bacana, que é o quê? Tentando aliviar onde eles têm mais possibilidade. E aí, aquele negócio que a gente conversou semana passada. Passou mais um tempo, né? Não resolveu o assunto, aí vai para uma outra lá que pode ser férias coletivas. Passou o negócio, não deu jeito, aí vai ter que ver formas aí para reduzir custo fixo. Mas a Arezzo ela tem mais margem de manobra, como a gente falou, do que a Renner, por exemplo, que tem um modelo um pouco diferente. Vamos ver. Exatamente, Renato. É importante diferenciar os modelos, né? Até para entender que um modelo com custo fixo menos parrudo, né, tende a ser um pouco mais resiliente nesse tipo de imprevisto. Né? Então você tem um pouco mais de margem de manobra, e aí eles estão fazendo isso primeiro com a remuneração dos executivos e depois, eventualmente, se a crise continuar, as quarentenas, comércio fechado, né, continua fazendo escalonado. Né? Isso daí é uma boa prática de gestão de crise que a gente comentou no episódio passado. Se você não acompanha o episódio passado, aproveita, para esse aqui, volta, assiste o outro, depois vem para cá de novo, que a gente fala sobre aspectos de gestão de crise, boas práticas em vários aspectos, desde o estratégico até o financeiro, negociação e stakeholders, tá? Muito importante. Bom, vamos seguir, Renato. Aproveitando que a gente falou de redução de salário, né, vamos lá, valor econômico. CVC reduz jornada de trabalho em 50% a partir de 1º de abril. Outra medida adotada pela empresa por causa da pandemia foi a redução em 50% do salário da diretoria e membros do conselho de administração. Renato, a nossa queridinha azarada CVC, né, não para da onda de azar, né? Começou lá com a quebra da Avianca, aí teve o óleo no Nordeste, aí agora o coronavírus, né? O negócio é bem complicado para a CVC, né? Ela tem uma estrutura de custo que é mais resiliente, mas tudo tem um limite, né, Renato? E aí, o que você acha dessa notícia aí da CVC? Será que tem jeito?
Bom, pois é. A CVC, ela está numa maré de azar, a gente já falou isso, então você já elencou um monte de coisa e ainda para adicionar isso, eles ainda não divulgaram o resultado do quarto tri do ano passado, porque eles descobriram um pequeno erro de contabilidade. Elas vão ter que fazer um acerto ali que vai diminuir bastante a lucratividade de 2019, fora isso, né? Enfim. A gente está falando da CVC por quê? Porque a tomada de decisão na CVC ela tem que ser um pouco mais forte do que foi ali na Arezzo e na Renner que a gente falou. Por quê? Porque o setor, tudo que é ligado ali à parte de turismo, ele é o setor que está sendo mais afetado em relação a essa crise do coronavírus. Então, a gente já vê todas as empresas de aviação quase indo para o buraco, e aí agora os governos vão começar a criar um monte de iniciativas para salvar as aéreas, essa é a primeira coisa e tudo que está relacionado. Então, a CVC, como ela está diretamente relacionada a essa parte de turismo, ela vai sofrer pra caramba. Então, fora todos os problemas que ela estava tendo, ainda tem esse problema aí de estar no setor mais afetado de curto prazo, tá? Então, assim, as tomadas de decisões são muito mais radicais. Então, eles reduziram lá a jornada. Uma das coisas que a gente falou semana passada também, que era ali um plano de contingência, dentro de um dos itens do plano de contingência, esse foi uma das coisas que eles fizeram. Executivo, infelizmente, não tem redução de jornada, eles vão ter que trabalhar 100% e ganhar metade, né? Porque, obviamente, são os executivos da empresa. Aquele mesmo negócio que eu falei, remuneração em stock options, provavelmente já derreteu, né? Então já era também. Então a galera vai ter que trabalhar bem puta nesses períodos, porque vão ter que resolver um puta num pepino e ainda vão ganhar menos aí para conseguir solucionar esse negócio. Tem que estar comprado com a empresa. Se gosta da empresa, cara, é o momento, né? Você não fica na empresa só nos momentos bons, também nos momentos ruins. E é uma pena, né? Porque apesar daquela maré de azar que a gente viu que a CBC estava tendo, né? A gente sempre acreditou que o modelo e do jeito que eles estavam executando as coisas não estava tão ruim assim. Tanto é que o ROIC, né, que é o retorno ali sobre o capital operacional da empresa, que eu gosto de medir bastante nas empresas que a gente analisa, o ROIC deles ali no último trimestre foi que eles divulgaram foi 21,1, né? Dentro de uma taxa de juros baixa aí que a gente tem e, risco de mercado, etc., 21 é um belo de um ROIC. Felizmente, esse negócio vai cair que nem um foguete. Vamos ver aí como que a CVC vai sobreviver aí nesses períodos aí de turbulência. Então, redução de custo fixo foi uma das coisas, mas se prolongar um pouco essa queda aí de receita que eles vão ter forte aí nos próximos meses, talvez essa só foi a primeira fase. Vamos ver como que vai ser a segunda fase de redução de despesa que eles vão fazer. Pois é, Renato, eles ainda conseguem sobreviver por um tempo, né? Então eles têm uma parte relevante de contas a receber aí, cerca de 3 bi, né, de contas a receber de clientes. Né? Algumas delas, claro, que pode dar um PDD, né? Mas é um valor considerável, né? Uma posição de caixa que fechou aí em dezembro, né, no final do ano, aproximadamente aí 365 milhões de reais, né, aí não auditados, né, até porque teve esse probleminha, né, então é importante sobreviver com esse caixa que eles têm, essas contas a receber muitas vezes fazendo uma antecipação, né, isso daqui é algo que também pode acontecer. Mas vamos lá, vamos seguir para a próxima, né, a próxima notícia, Renato, eu peguei aqui Infomoney, e o título é Ações da Uber disparam até 43% após CEO afirmar ter dinheiro para superar coronavírus. Uber espera que seu total de viagens diminua 80% durante o ano inteiro. Basicamente, a notícia fala sobre o aumento das ações com essa declaração do CEO, né, falando que eles têm dinheiro para superar a crise. Eu quero muito um comentário do Renato sobre isso, mas também de qual operação vai segurar a empresa durante a crise. Né? Então, com a queda das viagens de veículos, né, de passeio, eles estão contando muito com o Uber Eats. Então, Renato, vamos lá, quero seus comentários aí em relação a isso. Essa declaração foi uma grande surpresa. Né? Olha, essa notícia, ela só demonstra aquilo que eu falo em aula, que assim, o mercado é louco, não dá para entender essa galera. Por quê? Vamos lá, hein? Vamos analisar. O CEO foi lá, fez uma divulgação para o mercado falando o seguinte: duas coisas. Primeiro, fica tranquilo que eu tenho 10 bi no caixa, tá? Então eu vou conseguir superar a crise. E Uber Eats
cresceu pra caramba, né? A Rides caiu muito, mas o Uber Eats cresceu pra caramba. Ele que vai segurar a nossa operação aí nos próximos meses. Aí a galera ouviu esse negócio do CEO, meu, a ação disparou 43% no dia. Fantástico, beleza. Aí eu tinha analisado o Uber, até porque o Uber ele é um dos exemplos que a gente dá ali na aula de análise demonstrativos financeiros. Aí, cara, eu pego lá a informação pública, tá? Do Uber, ou seja, que já é divulgada para mercado, porque é uma empresa de capital aberto, etc. e tal. Chegou lá, posição de caixa do Uber em 31 de dezembro de 2019, 10 bi. Ou seja, o que ele fez? Ele anunciou uma coisa que era pública. Todo mundo conseguiria pegar o balanço e olhar, eles têm 10 bi aqui, ó. Pega lá, caixa e caixa equivalente, 10 bi. Caramba! Então ele só falou uma coisa que todo mundo já tinha acesso, tá? E aí todo mundo tinha acesso, mas porque ele falou, a ação subiu. Mas calma, ele falou assim, não, Renato, mas não foi só por causa disso, tá? Também foi por quê? Porque ele falou que o Uber Eats vai segurar a operação, né? Fica tranquilo, beleza. Aí eu dei uma olhada no Uber Eats, tá? Então, assim, o EBITDA dos caras é uma desgraça total. A única coisa das unidades de negócio que eles têm, né, que é o Rides, né, que é a parte do Uber que a gente conhece, tem o Uber Eats e tem outras coisas lá que eles fazem, né? Beleza. A única coisa que dá EBITDA positivo, que eu também discordo aqui, aí a gente pode até falar um pouco disso, mas eles divulgam como positivo, é a parte que a gente conhece, que é dos rides, né? Que é você entrar lá no carro, beleza. Essa dá EBITDA positivo. Ele falou que o Uber Eats vai segurar a operação. Sabe quanto que foi a margem EBITDA dos caras no quarto tri de 19? Foi menos 111%, galera. Como que uma operação que dá menos 111 de margem EBITDA vai segurar no meio dessa crise? Aí os caras ouvem o negócio, não olham os números, a ação sobe 43%. Meu, eu não consigo entender essas reações absurdas do mercado de ações. Mas, enfim, tá? Uma coisa que é certa, eles fizeram um trabalho muito bem feito. Eles fizeram um IPO no momento correto. Por quê? Eles conseguiram valorizar a empresa lá em 85 bi. Aí todo mundo fala, mas a expectativa deles era 100. Beleza, mas foi 85. Meteram dinheiro no caixa, tá? Que aí tem esses 10 bi aí. Beleza. Sabe quanto que é o valor de mercado hoje do Uber? 45 bi, tá? Então, assim, pelo menos o IPO foi num momento muito interessante, porque agora eles vão precisar desse caixa para sobreviver. Mas, assim, só para exemplificar, galera, essa notícia não faz sentido nenhum, nem esse negócio das ações subirem 43%, tá? Pois é, Renato, eles vão precisar desse caixa agora, mas eu acho que eles sempre precisaram, vão precisar mais em outros momentos, né? Porque a Uber é uma operação que queima tanto caixa que eu acredito que ela dura mais fechada do que operando, né? É impressionante. Mas enfim, é importante, né, que eles tenham esse caixa e é curioso que a decisão de investir, né, de aumentar 43%, um monte de investidor colocando dinheiro na Uber com uma declaração de uma informação pública e de um resultado deficitário. Isso é muito louco. Só para a gente fechar a notícia, para deixar ela completinha, né? O resultado do Uber, só para todo mundo ter na cabeça, então, eles tiveram de receita 14 bi de dólares lá em 2019. 2019, né? 2019, tá? 14 bi de dólares, tá? Prejuízo operacional 8 bi 600, tá? Então, ó, vamos lá, só relembrando, 14 bi de receita, 8 bi 600 de prejuízo operacional, que foi o prejuízo líquido da galera. Queimaram, né, de caixa em 2019, queimaram 4 bi 300. Por quê? Porque boa parte do prejuízo que eles tiveram foi uma marcação ali a mercado que eles tiveram que fazer para o plano de stock options que eles minimamente tinham ali para alguns caras de R&D, que eu já falei para vocês que eu acho que essa galera não vai ganhar um mísero centavo. Então vamos pegar aqui 4 bi de queima com 10 bi de caixa, se eles fecharem a operação, vão queimar menos, né? Então acho que vai durar mais, porque senão ia durar ali uns 2 anos e pouquinho, acho que agora dura, né, fechado, acho que deve durar uns 5, vamos ver. Maravilha. Né, agora para seguir, né, até a gente falando do Uber, né, vamos falar de grandes investidores do Uber agora. Né? Eu peguei uma notícia do The Telegraph e o título é SoftBank hits out at Moody's over debt downgrade. Né? Então, basicamente, né, o SoftBank critica a Moody's pelo downgrade do nível de investimento. Tá? Então, é o seguinte, Moody's é uma das principais empresas aí que avaliam os investimentos ao redor do mundo,
né, usou o SoftBank agora, né, reduziu a taxa, o nível de investimento, né, do SoftBank, transformando em investimento especulativo. Né, isso acompanhado por todas as ações, né, e todas as desgraças que aconteceram. Então você acabou de falar, né, da Uber fazendo seu IPO no momento correto. Né? Isso não aconteceu com o WeWork, por exemplo. O WeWork não conseguiu fazer seu IPO, perdeu a chance e agora não vale nada, imagino. Né? Mas e aí, o que você tem a dizer sobre esse downgrade do SoftBank, hein, Renato? Bora. Bom, a primeira coisa que eu quero explicar para a galera que ouve é o seguinte: assim como a gente tem as Big Four, que são as quatro grandes auditorias que auditam quase todas as empresas de capital aberto do mundo, que é Deloitte, Ernst Young, KPMG e PwC, a gente tem três grandes agências de risco, né, que elas analisam lá risco, tanto de país, né, porque cada país emite título de dívida, assim como empresas também para dar um score ali de crédito nas letras de dívida que eles emitem, né, as debêntures. Beleza. Então, quais são as três? Né? Tem a Moody's, tem a Fitch e tem a Standard Poor's. Beleza. Só para relembrar um pouco, esses três caras, os caras que viam lá aquele monte de título de subprime lá e falavam que era AAA, tá? Que aí todo mundo viu que era risco zero, dando juros altos, né? Até estava indo contra a teoria financeira, todo mundo comprou essa desgraça e quase quebrou o mundo em 2008. Beleza, tá? Acho que provavelmente eles também falaram lá que o coronavírus não é nada, né? Mas enfim, vamos lá. Aí o que aconteceu? Essa Moody's, ela também olha o título de crédito, né, das dívidas do SoftBank e aí ele dá um score. Então o score que ele deu foi o quê? Junk, ou seja, é um título de alto risco. Existe uma grande probabilidade, ou seja, um risco um pouco maior, né, do SoftBank emitir o título de dívida e não pagar. Então o que acontece? Se ele tiver que pegar mais dinheiro no mercado, a próxima emissão que ele vai fazer vai ter que ser numa taxa de juros que ele vai ter que pagar para o acionista, para o debenturista, por exemplo, que vai pegar esse negócio muito maior, tá? Até para calibrar ali o risco com os juros que você vai ter. E aí o Masayoshi lá do SoftBank ficou puto, né? Falou assim, você diminuiu meu risco, aumentou meu risco aqui, eu não quero mais que você avalie. Meu amiguinho, não adianta fazer isso, né? A Moody's é só uma, né? A Fitch vai lá, vai olhar a Moody's e vai falar assim, os caras falaram que o negócio tem mais risco, vamos fazer também. Assim como acontece com todas, tá? Então as três vão aumentar. Então não adianta ficar brigando com a agência, tá? Essa é a primeira coisa. E aí eu fui dar uma analisada, né? Bom, a gente sabe de orelhada que o WeWork, como você falou, é uma desgraça total, vai ter que dar um puta de um write-off lá nos investimentos lá do SoftBank. Uber lá não foi tão bem assim, porque eles entraram num valuation maior e o IPO foi num valuation menor, beleza, tá? E aí eu dei uma olhada, falei assim, olha como que tá o SoftBank. O SoftBank tá assim, ó, total de ativos, tá? 250 bi de dólares, beleza. Total de dívida, 173, galera. Cara, 173 bi de dívida, tá? Então, quando você olha esse negócio, você já vê que a posição dos caras já não está tão confortável assim. Então, fazer um downgrade no título é a coisa mais simples que tem. Ainda olha o portfólio de empresa lá, então, WeWork, Uber, aí cai mesmo, tá? E aí, o que eles vão fazer? Agora, olhando um pouco do que o SoftBank vai fazer, ele está passando por dificuldade também, né? Até porque o mundo inteiro está passando por dificuldade. Ele vai fazer o seguinte, ele vai começar a vender um pouco de ativo, porque com esse downgrade, ele não vai conseguir pegar mais dinheiro de dívida, impossível ele pegar esse negócio. Ele vai pegar alguns ativos que ele tem e vai começar a vender. Primeiro porque ele está falando que tem alguns ativos que estão subvalorizados. Uma das coisas que eles têm é uma participação no Alibaba. O Alibaba ele oscilou bastante, assim como todos os ativos, mas ele oscilou menos. A participação que o SoftBank tem no Alibaba representa mais ou menos ali 146 bi de dólares. Então, se eles conseguirem vender esse negócio, o que eles estão falando que eles vão fazer? Primeiro, reforçar o caixa, porque ele vai precisar, tá? Segunda coisa, ele diz que ele vai recomprar algumas ações de mercado do SoftBank, até para dar um pouco de segurança ali para o próprio acionista, mostrando que eles estão confiantes que esse negócio vai voltar. Então, vamos ver, né, como que vai ser a estrutura da operação do SoftBank. Mas todos os erros das empresas que eles investiram, elas estão sofrendo, e obviamente o controlador ou um grande investidor que tem ações desses caras está sofrendo junto, então o SoftBank está junto aí com essa maré de azar de todas as empresas que ele investe. Vamos ver. Exato, e não adianta ficar chorando com a agência de risco, né? A agência de risco pode errar muito, né? Então, para quem viu lá The Big Short, a grande aposta, né? E você falou do subprime,
né? Tudo triple A, todos os apartamentos, todo mundo endividado, ninguém pagando ali, ninguém honrar a dívida, mas era triple A, né? Pode errar, pode, né? Mas a gente tem aí uma regulação até dos peers, dos concorrentes, para poder falar, pô, vamos fazer um trabalho melhor aqui para não perder credibilidade. A credibilidade, a marca é muito importante nesse aspecto, né? Então não adianta reclamar muito mesmo, né? Vamos acompanhar e eu quero muito acompanhar os resultados, né, os próximos slides do SoftBank, porque os últimos que eu vi eram lastimáveis, né? Enfim, vamos lá trabalhar um pouquinho, pegar uma consultoria de slides de alguma consultoria estratégica, quem sabe pode ajudar. Bom, vamos seguir para a próxima, mudando bastante de assunto, Renato. Valor econômico. Vale reforça a caixa em 5 bilhões de dólares e anuncia apoio a fornecedores. A companhia vai antecipar 160 milhões de reais a pequenas e médias empresas no país. A notícia, ela fala sobre o saque que a Vale vai fazer, né, de 5 bi de dólares em linhas de crédito rotativo, né, como se o cheque especial deles lá bombar o caixa, né, e aí continuar com a sua estratégia e também tentar manter o ecossistema saudável, né? Então, a ideia da Vale é fazer com que os fornecedores sobrevivam. E queria que você comentasse um pouquinho, né? Até você deve ter aí os resultados da Vale, aí alguma coisa, alguns highlights interessantes para compartilhar com o pessoal, mas eu acho interessante a gente ponderar essa estratégia de auxílio aos fornecedores. Conta aí. Bom, a coisa mais interessante dessa notícia é a postura que a Vale está fazendo. Então, a primeira coisa que ela está fazendo é fazer aquela coisa que a gente falou na semana passada. Se já tinha a linha de crédito aberta, ele vai dar uma rapada nessa linha de crédito, enquanto existe dinheiro no mercado, para conseguir deixar esse dinheiro no caixa, porque nunca se sabe o que vai acontecer no futuro. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é para que ele vai usar esse caixa? E aí eu até passo a palavra para você, Habib, porque o que a Vale vai fazer, ele representa, ou seja, tem um comparativo muito forte com o caso que a gente conta nas aulas de negociação, né, do curso que você mesmo ministra ali no GBP. Você lembra desse caso? Sim, lembro, cara, muito interessante, né? O pessoal que viu as aulas aí vai recordar, né, do caso da Toyota durante a crise de 2008, né? Então é interessante notar, né? A Toyota, ela criou um modelo de produção, né, um nome bastante criativo, o Toyotismo. Algumas pessoas conhecem como just in time, né? E a principal característica desse modelo de produção é estoque zero, né? Então é uma produção extremamente enxuta, puxada, vem de acordo com a demanda do cliente, né? E o carro é produzido de acordo com essa demanda, né? É uma produção bem interessante do ponto de vista operacional. E até 2008, né, no Brasil, aqui no mundo todo, né, sempre respeitou esse modelo de produção. Só que na crise de 2008, os fornecedores começaram a sofrer bastante. E aí tem um aspecto importante, né? No just in time, como você não tem estoque, a sua cadeia operacional tem que ser próxima, fisicamente próxima, né? Eu conheci a fábrica, né? E todas as fábricas adjacentes da Toyota em Sorocaba, né? Que fabricava o Etios, tal, não sei se fabrica ainda, mas enfim. É, muitos fornecedores ficam em volta da Toyota. Muitos deles são exclusivos e outros têm 80, 90% do seu faturamento com a Toyota, né? Só que os fornecedores são pequenos, são empresas menores, que muitas vezes importam matéria-prima, mas não tem uma estrutura de hedge, né, para fazer uma proteção. Muitos deles têm que fazer estoque por causa desse tipo de fornecedores, né, de matéria-prima, e começaram a passar muita dificuldade na crise de 2008. Né? E a Toyota tinha uma escolha a fazer. Né? A gente fala de tomada de decisão e, de novo, aqui a tomada de decisão. Deixar o fornecedor morrer e boa, seguir a vida, ou ajudar o fornecedor. Era uma decisão que ela tinha que tomar ali. Se deixasse morrer, é o que você falou quando a gente estava comentando sobre Renner, Arezzo, né, e tudo isso. Deixar morrer, você prejudica o stakeholder a médio prazo, não longo prazo, médio prazo, isso será extremamente maléfico para a sua operação. Né? Então, eles optaram por abrir mão do just-in-time por um certo tempo, né? Criar estoque, alimentar os fornecedores, auxiliar financeiramente e aí passar por essa crise e depois retomar a produção. Né? O que a Vale está fazendo é muito semelhante do ponto de vista estratégico e de negociação, né? Que é cuidar dos seus stakeholders para garantir a operação de médio prazo. Né?
Esse caso é muito interessante, porque a Toyota ela foi começando a fazer estoque de carro sem ter certeza se ela ia vender esse carro no futuro. Então, ela foi, né, honrando os pedidos e fazendo bastante pedido com os fornecedores, eles se mantiveram operantes, com fluxo de caixa relevante para eles conseguirem sobreviver. E a Toyota, obviamente, uma empresa muito maior, ela conseguia segurar muito mais aí o impacto aí no capital de giro do que os fornecedores. Qual que foi o efeito? O efeito foi positivo, porque em 2008, a GM, que sempre foi a maior montadora em termos de venda lá nos Estados Unidos, ela perdeu nesse período a liderança para quem? Para a Toyota, porque quando o mercado começou a voltar, o que aconteceu? A GM teve que segurar um monte de coisa, uma tomada de decisão diferente ali da Toyota. A Toyota estava estocada, o mercado estava voltando, ele tinha produto, ele começou a vender mais. Olha que interessante, né? Então, por isso que eu falo, olha um pouco das crises e vê lá as tomadas de decisões das empresas, você vê até num histórico ali que o resultado de médio prazo às vezes ele é bom, né? Você toma uma porradinha ali no curto prazo, mas quando o mercado retoma, você está muito melhor posicionado. Por que a gente contou essa história? Porque a Vale está fazendo exatamente a mesma coisa. Ela, obviamente, é gigantesca, só que os fornecedores dela, né, os prestadores de serviços, etc., não têm o mesmo volume, né, e a capacidade operacional e até a capacidade de negociação em linhas de crédito com os bancos. Então, o que a Vale fez? Rapou lá o capital de giro que eles têm, né, em 5 bi, e vai utilizar esse 5 bi para quê? Não para rodar a própria operação, porque eles têm minimamente caixa para sobreviver. Tá? Eles vão fazer o quê? Eles vão pegar e vão abrir linhas de crédito de antecipação, por exemplo, de pagamento para fornecedor. Para quê? Para eles conseguirem normalizar seus fluxos de caixa. Por quê? Porque um dia essa crise vai passar. E se ela passar com os fornecedores saudáveis, você vai estar lá full, né, em termos de produção, você volta a produzir, segue a vida do jeito que estava antes. Tá? Então, muito interessante essa tomada de decisão da Vale. Então, ela tomou crédito não só para ela, mas para conseguir, né, disponibilizar isso para os fornecedores que não tem tanta possibilidade nem de uma linha de crédito tão grande, 5 bi de dólares, para eles. Tá? Então, isso é interessante. Aí, só fechando um pouco da análise, né, essa é a primeira parte da análise, a segunda é o quê? É o resultado da Vale. Então, a gente sabe que a vida da Vale também não foi muito fácil, né, no passado, né? Brumadinho, um monte de coisa. O resultado fechado da Vale foi interessante. Por quê? O que aconteceu? A receita deles foi maior do que em 2018. Tá? Em 2019, eles fizeram 37,5 bi de dólares de receita. Beleza. Aí muita gente vai falar o seguinte: Renato, teve Brumadinho, eles tiveram que fazer uma parada ali na produção de minério de ferro. Beleza. Só que ó a beleza de ser um oligopólio, né? Porque assim, tem 3 grandes empresas, né? Rio Tinto, BHP Billiton e a Vale. Como eles tiveram uma quebra de oferta, porque teve Brumadinho, tiveram que parar, o que aconteceu? O preço do minério de ferro subiu para caramba, né? Então, o resto de minério de ferro que ele tinha, ele conseguiu vender uma margem muito alta. E ainda o dólar subiu, então melhorou tudo, né? Então, a margem bruta dos caras foi de 39,6 em 2018 para 43,6. Olha que interessante. Então, eles tiveram uma quebra de produção, mas são oligopólio, então o preço do minério de ferro subiu, porque a demanda não caiu, e aí eles venderam uma produção menor com uma margem muito mais alta. Olha que fantástico, né? E aí o que aconteceu? O lucro operacional deles caiu para caramba. Tá? Foi de 12 bi para 1 bi 300. Aí, nessa semana eu já ensinei isso para os nossos alunos. Eu falei assim, calma, respira, dá uma olhada no balanço, dá uma olhada no DRE. Aí você olha lá no DRE, o que aconteceu? 7 bi 400, ele foi evento Brumadinho. Tá? O que é o evento Brumadinho? São provisões, tá? Porque está sendo julgado, etc., aquele monte de multa, etc. e tal. Muita coisa ele já provisionou que ele vai ter que gastar, né, com esses processos que ele vai ter. Então, ele já jogou no resultado dele 7 bi, mas não teve efeito de caixa ainda, tá? Todo esse 7 bi. E ele aproveitou que ele já ia fazer uma baixa contábil, ele já fez uma avaliação de um monte de investimento que ele tinha lá, já falou assim, será que já não dá para baixar alguma coisa? Aproveitou e já fez mais uma baixa, tá, de uns projetos que eles tinham colocado num valor acima do que é o fluxo de caixa eventual que vai ter, em 5 bi. Ou seja, lá do lucro operacional, eles tiraram de 1 bi e 300, cara, 12 bi, quase 13 bi, foi ajuste contábil. Se você retorna esse 13 bi para o lucro operacional, ele foi muito maior, né, do que em 2018. Então, era para ser, foi 12 ano passado, ano retrasado, 2018, era para ser uns 13 ou 14, né, se não tivesse esse evento, né, e essa baixa contábil.
Então, operacionalmente, a Vale não está ruim não, cara. A Vale está boa, tá? Então, o lucro caiu para caramba, teve prejuízo ano passado, mas foi via baixa contábil. Margem EBITDA dos caras está alto, está ali em torno de 30 e poucos por cento, 30 alto, e a dívida líquida deles está baixa. Então, dado que a dívida líquida está baixa e o processo ele foi muito bem feito nesses últimos anos, que foi um processo de redução de dívida, agora eles estão numa posição de alavancagem confortável para eles tomarem dívida no mercado e poderem fazer o que a gente está falando aí, que é ajudar o seu ecossistema, preparando para a retomada do mercado. Então, cara, Vale sensacional, né? Gosto bastante dela, passou por muita dificuldade no passado, está tentando organizar até a parte de segurança de trabalho, etc., que precisa mesmo, né? Porque houve uma perda ambiental muito forte, mas agora ela está muito bem posicionada aí para, quando o mercado voltar, ela conseguir manter os resultados bons. Vamos ver aí. Renato, e falando de gestão de crise, né, a Vale passou por uma bela crise no ano passado, falando de Brumadinho, e a gente avaliou naquela época as ações da gestão de crise da Vale, né, que teve uma resposta bem adequada, principalmente no começo, né, com algumas boas práticas, tanto na parte da comunicação em si, como nas ações de segurança, principalmente para as famílias, tal. Vale a pena dar uma olhada no histórico, né? O jornal é um pouquinho mais antigo, né? Do começo do ano passado, mas até, dado que a gente está no assunto crise, né? Acho que vale a pena tomada de decisão também, né? E lá a gente retoma, eu não lembro se a gente fala exatamente sobre isso no episódio, o caso da Johnson Johnson e do Tilenol, que é um caso histórico de gestão de crise, que eu acho que eu já falei para vocês acompanharem na semana passada. Se você não acompanha ainda, vai lá e busca no Google, que vale a pena. Bom, Renato, vamos seguir para a última então, só para não deixar o nosso setor, nosso queridinho setor de educação de fora. Peguei uma notícia do Valor com o título: Ânima segura aquisições e prioriza controle de caixa. Compras não foram totalmente interrompidas, mas serão analisadas com muito mais rigor. A notícia lembra, né, do que a gente já falou aqui, né, do follow-on que a Anima fez, né, terminou agora no começo do ano, em janeiro, né, tá com caixa gordinho para fazer suas aquisições, mas vai dar uma pausa aí, fazer com mais rigor, né? Fora isso, eles passaram os cursos de todos os 140 mil alunos que eles têm das universidades para EAD, né, o que foi uma coisa impressionante no curto espaço de tempo. E aí, o que você achou da Anima e dessa decisão aí de deixar o caixa lá bonitinho? Legal. Bom, parabéns para a Anima, né? Porque a gente aqui na BTC, a gente ficou 2 semanas aí, todos os dias, se encontrando 1 milhão de vezes para conseguir fazer o mesmo movimento para 500 alunos, né? Eles fizeram para 140 mil alunos, pelo amor de Deus. A gente sabe o trabalho que dá, tá? Então, parabéns aí em termos de execução para o time da Anima. Bom, se eu falei para vocês que o Uber fez o IPO no momento certo, tá? A Anima, ela esperou até os 45 do segundo tempo para conseguir fazer o follow-on, tá? Então, eles deram muita sorte, mas muita sorte. E em janeiro, eles fizeram uma operação, aproveitando que o mercado de ações estava muito comprador, eles fizeram um follow-on, né, que é uma emissão de ações novas aí, 100% primária. Então, eles colocaram para dentro do caixa 1.100 para quê? Aí qual que era a ideia? O destino desse negócio era fazer aquisições de outras faculdades. A gente até no BTC que a gente analisou essa notícia, a gente falou que boa parte das aquisições provavelmente viriam ali das faculdades de saúde, né, na parte de medicina, até por causa, né, da AFIA lá, abertura de capital lá nos Estados Unidos, e a Croton também indo para esse caminho. Beleza. Cara, e foi a melhor coisa que a Anima fez. Por quê? Porque agora eles estão com caixa violento. A posição de caixa deles, ele não era confortável, mas não era ruim. Então, a dívida líquida deles dava mais ou menos ali uns 400 milhões. O EBITDA dos caras em 2019 foi 150. Então, o índice dívida líquida sobre EBITDA estava ali beirando os dois e pouco ali, já estava ficando um pouco perigoso. Então, uma das coisas que eles fizeram bom, enche lá mais 1 bi no caixa, beleza? E aí agora a gente eventualmente pode dar uma melhorada ali no nível de alavancagem ou fazer aquisições. Cara, bateu a crise, primeira coisa, operacional, manda todo mundo ali para online para manter as operações e ter um nível de cancelamento baixo. Aparentemente eles divulgaram que tiveram um índice muito baixo, extremamente baixo ali de cancelamentos, então receita preservada, isso daí é uma das coisas boas. Segunda coisa,
é que agora eles estão com caixa para sobreviver caso essa retração de economia, né, se estenda por muito tempo. Então, o que eles vão fazer? Primeiro, eles vão segurar o caixa, até para ver o que vai acontecer com a operação deles. Segundo, se esse negócio piorar, olha como eles estão numa vantagem boa, né, numa posição boa. Os ativos de educação que, eventualmente, eles estavam analisando, eles também perderam valor. Por quê? Porque todos os ativos de mercado perderam valor. Então, eles conseguiram pegar um bi no valuation alto pra caramba, né, da Anima. Todos os ativos estão caindo, mas eles já travaram esse negócio, né? E aí, se eles forem para aquisição, eles vão comprar, né, os ativos num valor muito menor do que eles estavam pretendendo pagar. Então, vai sobrar dinheiro, olha que fantástico. Então, assim, a Anima, ela fez o timing, assim, se a Uber fez bem feito, né, a Anima falou assim, não, eu quero esperar até os 45 do segundo tempo. Aí, os 45 do segundo tempo, os caras fizeram esse um bi de reforço de caixa. Parabéns para a Anima, né? Agora está numa posição muito folgada, muito melhor que várias outras empresas que a gente já analisou aqui e que vão eventualmente passar por muita dificuldade. Pois é, foi uma decisão que eles tomaram, né? O timing aí talvez tenha sido mais acertado do que eles planejaram, né? Mas é importante, né? Agora realmente dar uma parada nos investimentos, é mais uma boa prática que a gente fala na gestão de crise. Você está animado, quer investir, quer desenvolver novos projetos, calma, respira, né? E vamos passar por essa crise, né? Definindo bem os seus objetivos, respaldando tecnicamente todas as suas decisões e sabendo que haverá um trade-off, haverá alguma coisa que vai ser deixada de fora, alguém vai ficar infeliz e você precisa tomar essa decisão, né? Isso é a principal característica dos grandes líderes, de certa forma, né? E eu acho que a Anima vai saber fazer esse trabalho, né? A Vale está fazendo assim com seus fornecedores, né? E vamos continuar acompanhando as empresas no BTC Journal e acompanhando também todo o desfecho, né? Ou a continuidade da crise do Covid-19 ou coronavírus. Né? Mas por hoje é só. Então, Renato, manda seu recado final aí, por favor. Bom, legal, pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Vamos acompanhando aí a semana. Então, cada dia tem uma notícia diferente e a gente vê as empresas aí nesse momento de crise tomando decisões bem importantes. Então, a gente vai continuar analisando nessa semana todas essas tomadas de decisões e a gente vai trazer aqui para o curso não, né, para o BTC Journal, as coisas mais interessantes. Lembrando que semana que vem aí é certeza absoluta, a gente vai analisar a demonstração, a divulgação de resultado da Via Varejo, finalmente. Eles vão divulgar esse negócio quinta-feira à noite e vão disponibilizar aí todas né, as informações via call na sexta-feira. Então, é certeza absoluta que semana que vem a gente vai ver qual que é a posição da Via Varejo. Primeiro, se ela tem caixa, né, para sobreviver, que era uma dúvida que tinha. Segundo, como que vai estar ali aquela provisão, aquele problema contábil que eles acharam no quarto tri. Vamos ver. Até semana que vem. Um grande abraço a todos e até. Muito obrigado, eu espero muito que eles divulguem conforme combinado, né? Vai que eles usam a brecha aí para não divulgar, mas a gente espera que divulgue porque a gente quer muito ver esse resultado, né? Mas obrigado, Renato, obrigado você que ouviu ou assistiu a gente até agora, né? A gente tem encontro marcado para semana que vem, então acompanhe BTC Journal no podcast BTCcast ou no YouTube e segue a gente no Instagram. Muito obrigado, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.